Depressão, burnout, problemas na voz, problemas na coluna. Essas são apenas algumas doenças mais comuns entre os professores. A cada ano que se passa, a quantidade de professores afastados pelo INSS só cresce. Será que hoje trabalhar como professor significa vender a sua própria saúde? Dar a sua saúde em troca de dinheiro? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Meu nome é Isabela e nesse canal a gente fala sobre vida de professor, os desafios docentes, fazendo um grande grupo de compartilhamento de experiências entre os professores, sendo eu também uma professora de educação básica e trabalhando para o futuro melhor na educação. Se você quer fazer parte desse grupo, é muito simples, basta você se inscrever no canal e para que eu saiba que você gostou desse vídeo, gostou do canal, curta e compartilhe esse vídeo. Bora pro vídeo. A gente começa com o principal tópico entre os professores afastados, que são as doenças relacionadas à saúde mental. Uma pesquisa do Instituto IPEC em 2022 revelou que 71% dos professores se sentem sobrecarregados. E a gente pode imaginar por que isso acontece. A maior parte dos professores revelam que eles têm que cumprir jornadas longas. E dentro dessas jornadas, os professores acabam atuando em várias frentes, não só como professor. Dos anos 90 para cá, aconteceu no Brasil uma explosão de leis e muitos outros regulamentos da educação que falam que o professor ele precisa também cuidar da saúde emocional dos seus alunos. Até mesmo a própria BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, traz dentro dela vários conceitos relacionados à saúde mental. A questão é que isso gera um paradoxo muito grande, porque qual que é o profissional responsável por cuidar da saúde mental? Não seria o psicólogo? Não seria o psiquiatra? Pessoas da área da saúde? Só que o professor, de alguma forma, ele é colocado como alguém também responsável por isso. Mas a grande questão é que na faculdade de pedagogia, você não recebe um treinamento como tratar problemas da saúde mental dentro da sala de aula. Tem certas coisas que você pincela, como por exemplo, o que é raiva, o que é amor. Mas e se as demandas ultrapassarem os conceitos do que é uma emoção ou outra? Uma coisa é você entrar dentro da faculdade de psicologia e sair de lá habilitado para tratar os problemas emocionais das pessoas. Outra coisa é você ser treinado para ensinar a ler e escrever. E quando você chegar dentro da sala de aula, se deparar com inúmeros problemas emocionais que inclusive atrapalham as pessoas a aprender. E além do professor não ter sido treinado para lidar com esses problemas, os próprios professores estão em crise. Uma pesquisa do Instituto Ame Sua Mente revelou que mais de 70% dos professores têm problemas mentais. Essa pesquisa também mostrou que de todos os professores, aproximadamente 30% têm suporte para lidar com seus problemas mentais. E simplesmente não é um auxílio profissional. Esses 30% que a pesquisa fala é sobre as pessoas que procuram pastores, padres, pessoas da família, amigos, para se aconselhar. O número de professores que fazem uma terapia, que faz acompanhamento com um psiquiatra é muito menor. Então, como esse professor que está cheio de problemas mentais, às vezes está com depressão, que está com ansiedade, que está com estresse, que está com burnout, que às vezes toma medicamentos ou nem toma, ele vai cuidar da saúde mental dos seus alunos. E contando que não é um aluno, são 30, às vezes são 40 alunos ao mesmo tempo. Então essa é uma carga muito grande que o professor pega para si. Qual que é a coisa correta a se pensar nesse sentido? É fazer o encaminhamento daquela situação para o profissional correto. Se esse aluno está sofrendo abuso, enviar uma notificação ao conselho tutelar. Se esse problema pode ser resolvido com os pais, seja uma questão de negligência talvez, chamar os pais. O professor ele não pode pegar o problema para si porque ele simplesmente não pode resolver o problema. Então, o professor tá na sala e daqui a pouco vê um dos alunos chegando com o tênis rasgado. E aí ele pensa, vou resolver isso. Vai na loja e compra um tênis pro seu aluno. Aí outro aluno chega falando, nossa, foi no meu aniversário, eu não ganhei nada, eu queria pelo menos um bolo para eu comemorar o meu aniversário. E o professor no outro dia aparece com um bolo para comemorar o aniversário dessa criança. Então, de pouco em pouco, o professor ele acaba se tornando pai, ele se tornando mãe. O professor vai abarcando esses papéis que na verdade tá passando muito daquilo que o professor tem que ser. Essas questões de ausência têm que ser encaminhadas para os profissionais competentes, seja um psicólogo, um conselheiro tutelar, um assistente social ou qualquer outra pessoa que possa resolver aquele problema, porque o professor ele não pode resolver. Essa questão financeira acontece também quando dentro da escola não existe verba para comprar certos materiais, como por exemplo, borracha, lápis. O professor ele fica comprando constantemente, vai lá na papelaria, gasta 100, 150 reais com materiais que deveriam ter na escola e não tem. Ou, como já aconteceu comigo, trabalhei numa escola, por exemplo, que só tinha
3 cópias por semana por aluno, ou seja, eu só podia imprimir até 3 folhas por semana. Então, qual era a solução? Para não deixar os meus alunos sem atividade, até porque também naquela escola não tinha livro didático, eu tinha que imprimir para casas, atividades, trabalhos, provas, tudo que os alunos precisavam, eu imprimia na minha casa. Ou seja, gastava meu dinheiro, minha energia elétrica, comprei uma impressora para isso, gastava com tinta da impressora, porque a escola em si não tinha a verba suficiente para fazer essas impressões que eu precisava. E não só isso, também aqueles materiais que o professor gasta em datas comemorativas. Muitas vezes a escola, ela se sente envergonhada de pedir aos pais alguma ajuda financeira para fazer, por exemplo, a festa da família. Então o professor, ele é convidado a participar da festa da família e colaborar com algum valor. Isso acontece muito em muitas escolas, principalmente naquelas datas como festa da criança. Ali, na semana da criança, o aluno recebe alguma bala, algum doce, e esse dinheiro muitas vezes não vem do caixa da escola, vem do bolso do professor. Já aconteceu comigo de lembrancinha do Dia das Mães, lembrancinha do Dia dos Pais. Então essas lembrancinhas são compradas pelo professor, e a cada data comemorativa o professor gasta ali uma média de 100, 200 reais, porque as lembrancinhas hoje não são baratas, e não é uma, 2 lembrancinhas que ele vai fazer para a sala inteira. Então são 35 alunos, 35 lembrancinhas. Se for uma coisa fabricada, ele também vai investir um tempo dele ou até mesmo um dinheiro nos materiais que ele vai gastar. Então o professor, ele acaba assumindo esse lugar como se ele fosse um banco, como se ele fosse um pai de um aluno, como se ele fosse a própria prefeitura que não investe nas escolas e não dá esse dinheiro para as escolas se manterem e fazerem as festas necessárias. E hoje em dia os pais são colocados dentro das escolas como clientes. E é aquela famosa frase: o cliente sempre tem razão. Então hoje em dia é muito comum você ver nas escolas, principalmente nas creches, que o pai, quando ele entra na escola, é estendido um tapete vermelho. E o pai manda na escola, e o pai define como vai ser a aula do filho dele. Ele define como vai ser a postura do professor, e ele nunca é questionado, porque ele é visto como cliente, e o cliente, ele tem que ser agradado, ele tem que ser conquistado. Mas as coisas não são assim, porque se o pai não cumpre a função dele, como o professor pode cumprir? Se ele lá dentro da casa dele não ensina o filho dele a ser respeitoso, a falar palavras carinhosas, a dizer obrigada, a dizer bom dia, como o professor vai lidar com isso dentro da sala com 30, 40 alunos ao mesmo tempo? Uma terceira questão é o uso da voz. O professor fica o tempo todo falando, ele fala para que aconteça a explicação, para que todos possam aprender. Mas ao mesmo tempo, quando a gente pensa hoje na realidade do Brasil, a gente sabe que mais de 20% das aulas são gastas chamando a atenção dos alunos. Então imagina você estar num ambiente como esse, e você ter que fazer as pessoas prestarem atenção em você. A primeira reação do professor é falar mais alto ou gritar, que não é aconselhável, eu sei, mas é o que muitos professores acabam fazendo. Numa sala como, por exemplo, eu mesma já estudei, com 45, 50 alunos, é quase impossível ter uma hegemonia sobre quem fala. Então sempre tem um com o celular ligado, um falando, o outro reclamando, o outro cantando. E como o professor dá aula num ambiente assim, num ambiente barulhento? Então hoje em dia é muito comum você ver professores com problemas vocais, como calo nas cordas, problema de rouquidão, cansaço vocal, a voz falhando. Tem uma pesquisa da UFMG que mostra que 1 em cada 3 professores tem algum problema na voz. Pensando na questão do barulho também dentro das escolas, vem outros problemas relacionados à perda auditiva dos professores. A gente sabe dos problemas que acontecem com o ser humano quando ele está exposto ao barulho excessivo e constante. Pessoas, por exemplo, que moram em cidades mais movimentadas, como São Paulo e outras, têm muita dificuldade, por exemplo, de descansar e dormir. O principal fator é a indisciplina dos alunos e as salas extremamente cheias, porque é difícil realmente você explicar para uma sala com 50 alunos de forma que todos consigam te ouvir. Uma quarta doença que tem atingido muitos professores são aquelas doenças relacionadas aos ossos e nas articulações. Se você pensar, a maior parte do trabalho do professor é ficar em pé. Tanto que numa pesquisa, eles relataram que mais ou menos 70% dos professores reclamam de alguma dor nas costas, ou no joelho, ou na perna, em algum lugar onde existe a tensão dos músculos. Aí você pensa, problemas auditivos, problemas vocais, problema nas costas, problemas no joelho, problemas de saúde mental. E aí o professor, ele
fica tão chateado, mas tão cheio, que ele entra com um atestado. Mas você acha que o problema acaba aí? Não acaba não, porque muitas escolas fazem essa pressão nos professores para que eles não estejam em atestado. Mas tem aquela mentalidade, o atestado é de gente preguiçoso, ou o pensamento do professor como, se eu me afastar, eles vão me mandar embora. O professor temporário principalmente pensa isso. O professor temporário, ele tem muito medo de ir num dentista, porque ele pensa que em um atestado que ele entregar, ele vai ser mandado embora. E infelizmente, é o que acontece muitas vezes. As escolas não querem que o professor passe mal, ela não quer que o professor entregue um atestado, como qualquer empresa, vamos dizer. E o professor, ele não tem direito, parece, de se afastar de entregar um atestado. Mas o professor é um ser humano. Ele precisa de descanso, ele precisa de uma noite bem dormida, ele precisa de uma alimentação boa, ele precisa de um ambiente saudável para trabalhar. Não adianta cobrar do professor coisas que ele não pode fazer. Se o professor ele não está bem, como que ele pode promover algo bom como a aprendizagem dos alunos? Então, se você é professor, qual é a grande questão? Você precisa cuidar de si, você precisa cuidar da sua saúde, você precisa cuidar da sua família. Coloque as coisas em níveis de prioridade. O seu trabalho é importante? Sim, porque o seu trabalho sustenta a sua família, sustenta você, paga as suas contas. Mas muito mais importante do que o seu trabalho é a sua vida. Será que você tem que entregar a sua saúde para ter dinheiro em troca? Nunca entregue a sua saúde para ter dinheiro em troca. Invista na sua saúde. Faça até onde for a sua responsabilidade. Se aquela responsabilidade passar do que está no seu escopo de trabalho, não faça, porque aquilo vai te prejudicar, aquilo vai te trazer uma doença. E a sua vida, a sua saúde é mais importante do que tudo. Como você vai cuidar dos seus filhos sem saúde? Como você vai cuidar da sua família, do seu marido, da sua casa, se você estiver em depressão, se você estiver com burnout, com estresse, com algum problema no seu corpo? Não entregue a sua saúde pelo seu trabalho. Faça o seu trabalho da melhor forma que você conseguir, como qualquer outro professor faria, mas vá até onde você conseguir e não ultrapasse aquele limite. Se for necessário você apresentar um atestado para isso, se for necessário você tomar algum remédio ou até mesmo estar afastado, que seja, mas que a sua saúde venha em primeiro lugar. Se você hoje estiver trabalhando como professor e acontecer algo com você amanhã, já tem alguém no seu lugar. A sua saúde é a sua prioridade. O seu trabalho é importante, mas o primeiro lugar sempre tem que ser para a sua saúde, para a sua vida e para a sua família. Cuidar de você é cuidar dos seus alunos, é cuidar da sua escola, é cuidar do seu trabalho. Porque você só consegue fazer um bom trabalho se você estiver bem. Cuidando de você, você está cuidando de todas as outras pessoas que estão ao seu redor. O adoecimento docente é real e ele precisa ser tratado com seriedade. Lembre-se disso. Conte nos comentários as suas impressões sobre esse vídeo e sobre quais temas você gostaria de ouvir nos próximos vídeos. Até mais. Tchau!